comum, irmão Kleber, para a gente congregar com o irmão? Ô, meu irmão, vem na glória, vem na virtude. Acho que amanhã eu não te convido, porque amanhã tem Santa Ceia. Teve Santa Ceia hoje, tem amanhã. Amanhã eu vou tomar ceia amanhã. Ia tomar hoje, mas a minha esposa está bastante enferma. Aí não vamos tomar Santa Ceia amanhã. A minha comum é Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, capital. Meu ancião João Ramalhoso, meu cooperador Mão Rogério, filho do Mão João, e o cooperador de jovens da minha comum é o Mão Anderson, que ele era porteiro, foi levantado esse ano para cooperador de jovens. Tá bom? Lucas, justificação pela pregação da palavra, já ouvi isso. Sendo que a Bíblia fala que somos justificados pela fé. Exatamente, Lucas. Exatamente. Infelizmente, essa é a realidade. Justificação pela pregação. A pregação justifica. A justificação se dá pela fé. É pela fé em Jesus que se dá a justificação. E que ninguém está salvo só lá no final. Nossa, quem escreveu isso é doido, Lucas. É doido quem escreve um negócio desse. Aí você fez uma pergunta, ó. Aí, por favor, deixa a aula gravada. Tá bom, vou fazer de tudo aqui para configurar e deixar tudo gravadinho. Pode deixar, pode ter certeza disso. A ideia é essa, tá, meu irmão Davi? A ideia é essa. A ideia é essa, deixar gravada para a pessoa assistir. Eu vou ver como que funciona aqui para encerrar no Stream Hard, como que eu encerro e deixa gravado. Pode ter certeza que vamos fechar no Glória a respeito disso, tá bom? Vamos para o próximo slide aí. Vamos para o próximo slide. O apóstolo João manifesta que Deus ama todas as pessoas e deseja salvá-las, bastando para tanto acatarem o chamado do evangelho. Vamos lá. Aí ele colocou um texto da Bíblia, porque Deus amou... esse é o texto clássico, o texto áureo, para tentar justificar que Deus amou o mundo inteiro. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo... Aqui, gente, não é o mundo, não é amar o mundo inteiro, todas as pessoas, tá? A palavra mundo aqui é cosmos, no grego. Porque Deus amou o cosmos. Deus amou essa criação. O cosmos é a criação de Deus. Deus amou a criação. De tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, ele amou o cosmos, ele amou... Então a pessoa fala assim, o apóstolo João manifestou que Deus ama todas as pessoas. Toma cuidado. Porque em outros textos diz que nós estávamos em delitos e pecados debaixo da ira de Deus. Então Deus não estava nos amando. A ira de Deus estava sobre nós. Então nós éramos inimigos de Deus. Como que Deus é inimigo e Deus ama? Então haveria contradição na Bíblia. Então esse texto aqui de João não pode ser usado para dizer que Deus amava todas as pessoas. Então assim, porque Deus amou o mundo, Deus amou o cosmos, a criação dele, de maneira tal que deu o seu Filho unigênito, o único filho que ele tinha, ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça. Então, para você não perecer, você tem que crer. Só que o texto de Paulo vai falar que para crer, a graça tem que vir até você e dar o dom para você crer. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tenhais vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Condenasse aqui é o cosmos, tá? Não condenasse o cosmos. Mas para que o mundo fosse salvo por ele, o cosmos fosse salvo por ele. É exatamente isso que ele fez. Diz o texto bíblico, na teologia de Paulo, que quando Cristo morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele preencheu todas as coisas. Está escrito lá em Efésios, preencheu todas as coisas, é um termo técnico, para dizer que Cristo preencheu todo o cosmos. Todo o cosmos foi... Se no pecado de Adão o pecado atingiu todo o cosmos, agora em Cristo, todo o cosmos, tudo que você imaginar, estrelas, buraco negro, tudo que você imaginar na criação foi atingido pelo Cristo. Tá? Ele não veio para... Ele veio para realizar esse processo. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha, quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Mas exatamente isso. Quem não crê já está condenado. Ide por todo mundo e batizai. Aí fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem crê for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É a mesma coisa aqui. Quem não crê já está condenado. Porque ele já está condenado porque ele pecou lá atrás.
Lá atrás que ele pecou, por isso que ele já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque se ele cresce no unigênito Filho de Deus, ele já estava salvo. Você está entendendo? Então, esse texto de João, gente, João 3, 16 ao 18, ele não é justificativo para você falar que Deus amou todo mundo e deu o evangelho para todo mundo e todo mundo vai se salvar. Um universalismo, um pelagianismo, tá? Toma muito cuidado com isso. Aí Jesus respondeu, João 6, 29, e disse-lhe, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Para crer que nele que enviou, Jesus deixou muito claro que os que vão crer nele é aqueles que o Pai deu para ele. Ele fala que todos aqueles que vêm a mim jamais lancei fora. Ninguém viu o Pai senão o unigênito Filho de Deus. E aquele a quem ele quis revelar. Como que ele revela para alguns e não revela para outros? É só parar para pensar. Os textos bíblicos estão aí. Só que quem escreveu colocou os textos de forma aleatória e jogou. Por ele não ser teólogo, ele não ser exegeta, ele pegou os textos assim, aleatórios, e jogou e falou, ó, segura esse abacaxi aí, descasca esse abacaxi aí. Então, assim, é muito complicado. Muito complicado mesmo. O irmão deixou, vamos falar alguns comentários aqui. O irmão falou sim, glória a Deus por isso. O irmão Davi, selo, ok. Mateus, irmão, tem como explicar 1 Pedro 2,24? Jesus foi abandonado por Deus quando levou nossos pecados sobre ele. Então, essa teoria do abandono ela é complicado, meu irmão. Por quê? Jesus, ele é Deus. Então, Deus não abandona ele mesmo. Jesus é Deus, Deus encarnado. A obra da redenção tinha que ser perfeita. Não é que Deus o abandonou a sua própria sorte. Já teve gente que fala que Jesus, por um momento, deixou de ser Deus, porque Deus não podia morrer na cruz. O Elias Soares fala isso, que é uma grande heresia do Elias Soares. Não teve um momento que Jesus deixou de ser Deus. Então, essa ideia do abandono de Deus na cruz, ela é complicada porque Deus não abandona Deus, né? A Trindade toda estava na crucificação e a Trindade toda estava na ressurreição. Tá bom? Então, esse negócio de ser abandonado é uma má interpretação de 1 Pedro 2,24. Amanhã tem live? Ô, irmão, eu vou para Santa Ceia amanhã. Se tiver, eu vou ser muito corajoso. Tem que deixar gravado, essa live é imperdível. Glória a Deus por isso. Então, os ateus já estão condenados. Já estão condenados, irmão Polião. Já estão condenados. Condenado. Já estão condenados. Ele não crê, irmão. O ateu, irmão, é um absurdo. Aquele calvinista lá, o príncipe dos pregadores, o Spurgeon, ele dizia que nem os diabos chegaram a uma noção dessa. Porque até os diabos creem e estremecem, como está lá em Tiago. E aí os ateus querem ser pior que o diabo e os demônios. Né? Ele é pior que os demônios, porque os demônios creem e estremecem. O diabo também crê em Deus e estremece. E o ateu não. O ateu ele quer ser pior que o demônio, pior que o diabo, e ele não crê em Deus. Então, está totalmente condenado. Por mais que eu, como cientista da religião, eu entendo o ateu e respeito o ateu como ateu. Como cientista da religião, a gente tem que respeitar as crenças e analisar as crenças de forma mais distante. Como cientista da religião, eu respeito o ateu. Como teólogo cristão, eu posso dizer que teologicamente ele está condenado. Irmão, poderia lançar algum livro para ajudar nossa irmandade nos conceitos bíblicos? Irmão, livro demanda muito tempo. Por isso que eu falo, ajudar a congregação faria de graça. Mas outras coisas como livro e tudo mais demanda dinheiro. E eu sou pobrezinho, irmão. Eu demandaria praticamente um financiamento mesmo, sabe? Mas eu poderia fazer, sabe? Para ajudar a igreja nos conceitos bíblicos, como se fosse um dicionário teológico bíblico de forma resumida para a congregação do Brasil. Termos técnicos que eu poderia desenvolver e tudo mais. No futuro próximo, quem sabe? Eu tenho um desejo realmente, e antes de sair desse mundo, de lançar um livro, tá? Eu tenho um desejo. Eu vou lançar meu livro teológico. Provavelmente vai ser sobre a Trindade. Provavelmente vai ser sobre a Trindade.
Amém, irmão Vande. Faz a propaganda, convence o irmão aí a fazer teologia conosco. Vambora. Então vamos, tá quase terminando o slide, irmão. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Calma aí, tenha paciência. Aí o irmão lançou, mas ele diz assim: o Senhor é o Cordeiro sacrificado para a remoção dos pecados de todos quantos desejarem a salvação. O Cordeiro sacrificado em forma substitutiva. Podemos dizer isso. Podemos dizer isso. Aí ele colocou um texto assim isolado. Ele colocou: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Eu já expliquei esse 1 João 2,2. Tá? Toma cuidado, que o texto foi jogado isolado, dá a entender que ele quer salvar o mundo inteiro. Esse João 2,2, dentro do contexto, João está querendo dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque é bom que ninguém peque, ele está escrito. Mas se pecarmos, temos um advogado para com Deus. Jesus Cristo, ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O texto não está assim, não somente pelos nossos, tá? No original, no grego, não está assim. E eu vou dar uma olhada depois na Bíblia para ver se alguém alterou alguma coisa aqui. Nem sei se está escrito dessa forma, mas depois eu vou conferir. Porque aqui ele está querendo dizer, assim, ó, a proporção do poder da propiciação. Ele pode perdoar o meu pecado, se ele quiser, ele perdoa o mundo inteiro. Não que ele vai salvar o mundo inteiro ou perdoar o mundo inteiro. Mas o sangue de Cristo, se ele quiser, ele limpa o meu pecado, e se ele quiser, ele limpa o pecado do mundo inteiro. É o poder, é a extensão do sacrifício de Jesus. Tá bom? É que o texto foi jogado de forma isolada e a pessoa joga e recebe o abacaxi aí, descasca aí. Eu acho que a igreja vai entender. Gente, pelo amor de Deus, consulta o teólogo. Chama, eu faço isso de graça. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse aqui, Romanos 10,9, provavelmente os exegetas entendem que era uma das primeiras confissões de fé que a igreja primitiva tinha. E aí Paulo acabou citando, tá? Então não é só jogar isso aqui, se com tua boca confessares o Senhor, em teu coração creres, tá? Aqui tem um contexto dessa frase aqui, tá? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Mas aí, ó, não sei por que a pessoa pegou o texto. O pessoal pegou o texto, o camarada que escreveu isso aqui pegou o texto e jogou. Vou jogar um 2 Coríntios 3,17 aí, vai. Deve ter tem alguma coisa a ver aí. Não, gente, eu dou risada. Isso aqui é uma brincadeira, é um fanfarrão, meu. Esse contexto 2 Coríntios, Paulo está trabalhando a liberdade dos filhos de Deus, o conceito de liberdade cristã. E aí a pessoa jogou aqui o texto, gente, pelo amor de Deus. Convenhamos que não haveria sentido algum no condicionamento contido nesse capítulo. Você contou a boca. Aí ele quer justificar lá o texto lá. Vamos lá. Convenhamos, ele está falando que vamos nos conver, né? Convenhamos que não haveria sentido algum no condicionante, sentido algum na condicionante contida nesse capítulo. Se com tua boca confessares, em teu coração creres. Caso tanto a confissão quanto a crença fosse uma imposição arbitrária e unilateral do Altíssimo. Aqui ele está tentando criticar o calvinismo. Só que o camarada que escreveu aqui é tão ignorante teologicamente que ele tentou até ser arrogante em escrever isso aqui. Isso aqui é uma certa arrogância e uma teimosia. Ele está sendo arrogante. Só que ele tem que ter mais humildade, porque assim, o texto de Efésios vai falar o que? Para mim crer, eu preciso da fé. E a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, vem do Altíssimo. É uma decisão unilateral, uma decisão que nasce em Deus. Toda decisão de salvação nasce em Deus, isso é bíblico. Não é calvinismo nem arminianismo, é bíblico. Começa em Deus, termina em Deus. É arbitrário porque nasce de Deus, é a arbitrariedade de Deus, do Altíssimo. Nasce em Deus, Deus que deseja salvar o homem. Se Deus não se revelasse ao homem, ninguém saberia nada de Deus. O homem ia caminhar perdido para o inferno, sem saber quem era Deus. Então, assim, é ignorante isso, a pessoa tentar atacar uma vertente teológica que é o calvinismo, e aí pular por uma heresia. Aí a pessoa não entende que para crer com o coração e confessar com a boca, ele precisa da ajuda da graça. Como se faz exegese, professor Kleber? Exegese, você assim, todo o texto,
Você, para entender um texto, você entende o texto na luz do contexto e com a ajuda de outros textos. Você não pode pegar um versículo isolado e definir uma doutrina. Você não pode pegar um texto isolado e definir uma doutrina aqui com um texto isolado. Não, você entende o texto dentro da luz do seu contexto, olhando o original, a gramática, olhando o contexto cultural e tudo mais, exegético, e esse texto à luz dos outros textos da Bíblia, a Bíblia como um todo. Então, a Bíblia como um todo, o homem, para quê? Precisa da ajuda da graça. Sem a ajuda da graça, o homem não crê, o homem não confessa que Jesus é o Senhor. Então, assim, aí a pessoa fala, quanto a crença fosse uma imposição arbitrária, que se eu tivesse aqui, ó, eu colocava aqui um X, uma questão amarela, não sei se tem aqui, uma coisa que não tem, não acho que não tem. Se tivesse, eu colocava aqui. Aqui se percebe um lado a responsabilidade humana em crer na palavra de Deus, por outro lado, a abertura divina em acolher todos quanto receberem a verdade do evangelho. Afinal, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem, a salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, num coração fechado, numa mente de um morto, não acontece nada. Então, como que acontece? Deus precisa abrir a mente, abrir o coração, abrir os olhos para a luz do evangelho. Aí ele crê, porque ele ouve a palavra e ele crê. Tá bom? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, que a pessoa quer ser... Ele quer lacrar com o calvinismo e aí ele acaba... Ele tentou ser um lacrador aqui, né? Um autodidata lacrador. E aí falou uma grande besteira. Infelizmente, falando besteira, gente. Isso aqui é um parecer meu técnico. A pessoa não tem noção nenhuma do que está na Bíblia e fala umas besteiras dessas. Tá? E outra, eu vejo muita gente em cima do púlpito pregando calvinismo é heresia, calvinismo do diabo. Tomem muito cuidado com isso, tá? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Tomem cuidado quando vocês falam que o calvinismo é do diabo, os arminianos são do diabo. Não falem isso. São duas vertentes teológicas que estão tentando entender a salvação. Não falem isso. Tinha um pregador muito famoso nos anos 80, eu vou lembrar o nome dele. Ele era um pregador famosíssimo. O Jimmy Swaggart, se eu não me engano. Ele era famosíssimo. Aí um dia, um sermão dele, isso aí quem contou foi um teólogo, pastor amigo meu, que me contou, professor lá do Mackenzie. Ele, num sermão, foi o Paulo Romero. No sermão, ele disse assim, o calvinismo é do diabo. Essa doutrina do diabo não é de Deus. E falou um monte. Porque a pessoa que pecar, ela não pode ter ajuda da graça, ela tem que ir para o inferno. Começou a falar, tem que ir para o inferno, tem que pagar pelos seus pecados. Quem não se arrepende tem que... E ele foi falando do inferno, da condenação, do pecado. Quem adultera, ele adulterou porque ele é carnal, ele fornicou porque ele é carnal. Detonou os pecadores no sermão. Passou acho que 1 mês ou 2 meses, ele foi descoberto que ele tinha adulterado. E aí, o sermão aplica para ele também? Ele tem que queimar no inferno porque ele adulterou? Ele não pode ter ajuda da graça e se ele se arrepender? A Bíblia diz, né? É bom que não peque. Se pecarmos, temos um advogado para com Deus, Jesus, o Filho de Deus. A minha pergunta é, será que não se aplica isso a ele? Nunca mais o ministério do Jimmy Swaggart foi o mesmo. Nunca mais. Se perdeu. Nunca mais foi o mesmo. Então, esse negócio de calvinismo é do diabo. Toma cuidado, gente. Os calvinistas são do diabo. Não, são irmãos em Cristo, irmão. Porque os arminianos são do diabo. Não, irmão, são nossos irmãos em Cristo. Eu já vi gente, os presbiterianos são do demônio. Gente falando em cima do púlpito. Essa doutrina calvinista é do diabo. Gente, chamando o calvinismo de heresia, em cima do púlpito. Tomem cuidado. Isso aí é cuidado para não blasfemar, gente. Param com essas bobeiras. Se não sabe nada de teologia, fica quieto. Eu não sei nada, eu quero aprender. Eu te ensino. Venha aprender. Faça como o Monvander. Venha aprender com o professor Kleber. Eu não quero aprender com o Kleber, porque o Kleber é chato demais. Tem trilhões de cursos de teologia no Brasil inteiro. Tem trilhões de cursos de teologia no Brasil inteiro. Tá? Se não quer aprender com o Kleber, que é chato, tem trilhões de professores por aí. Mas aprenda antes de falar bobeira. Sobe em cima do púlpito para falar besteira em cima do púlpito. Eu fico impressionado com isso. Tá bom? Vamos ver aqui uns comentários. Do livro, já falei, já mencionei. Vem fazer conosco, já mencionei também.
sem cobrar pelo livro. Também. Qual é o preço da teologia com o irmão? Irmão, ô irmã, olha que interessante. Eu tô coordenando um instituto de teologia que eu coordenava antes da pandemia. Aí depois veio a pandemia, ele entrou quase em falência. Nossos cursos eram caríssimos. Mas agora nós fizemos que fosse uma Netflix da teologia. Então a pessoa paga R$14,90, ela tem acesso a muito curso de teologia, ela tem vários professores, vários videoaulas gravados em estúdio, tudo bem gravado, tudo com acesso a PDF, acesso a livros, acesso a apostila. Os cursos cada curso tem muitos módulos, e cada módulo tem muita aula gravada. A pessoa não aprende teologia comigo que não quer. R$14,90, irmã. R$14,90. Depois dessa live, lá no meu canal, no outro vídeo, tá lá o Instituto Êxito lá. Você clica lá, Escola de Teólogos. Você clica lá, o link já vai para a plataforma. Você vai ser direcionado para o WhatsApp do dono do instituto. Você vê lá as melhores formas de pagamento com ele. Fala que assistiu uma live comigo. Fala, eu só assisti a live com o professor Kleber. Ele já sabe que você me conhece. Isso é bom para o nosso relacionamento teológico. Você vai ser bem tratado, porque foi o Kleber que indicou. Então você vai ser bem tratada. Então é R$14,90 por mês. Você tem acesso a uma plataforma gigante de teologia. Ah, não é 14 mil reais? Não. É 3 mil? Não. É 500 reais? Não. Tem pessoa que oferece curso aí por 400 reais. Não. R$14,90. É a Netflix da teologia. Tá bom? Clube dos autores e escritores. É boa. O maior problema é atacar a teologia sem saber que é a teologia. Atacam correntes teológicas como calvinismo e arminianismo sem saber o que estão falando. Exatamente, irmão Wander. Mas é exatamente isso. Atacam sem saber. E a pessoa tenta atacar nas circulares. Tenta atacar de forma velada. Só que eu, que sou teólogo, eu sei o que ele está falando. Eu sei o que ele está falando. Eu sei o que ele está falando. Eu sei o que ele está dizendo. Eu sei o que ele está falando. Aqui nessa circular eu vejo direto, ó. Olha a frase. Quanto a crença fosse uma imposição. Caso tanto a confissão quanto a crença fosse uma imposição arbitrária e unilateral do autismo. Aqui, ó, ele está tentando atacar o calvinismo. E ele é desonesto intelectual. Quem escreveu isso é um desonesto intelectual. Se é que ele sabe o que quer dizer desonesto intelectual. Porque ele não pode falar isso, porque nenhum calvinista diz isso, nenhum arminiano diz isso. Mas o que a Bíblia diz é que é uma ação que começa em Deus. Todo ato de salvação começa em Deus. É o que a Bíblia fala, não é o irmão Kleber, não é... É a Bíblia, a Sagrada Escritura que fala. Sabe? É por isso que as pessoas gostam de falar a Bíblia contém a palavra de Deus, porque eles vão definir o que é palavra e o que não é. É esse que é o problema. As coisas que me agradam, eu falo que é a palavra de Deus. As coisas que não me agradam, eu falo que a palavra que não é a palavra de Deus. Por isso que eles gostam de usar o contém. Só que o perigo que lá no futuro, qual é o critério que você vai utilizar para definir o que é palavra e o que não é palavra de Deus? Porque qualquer dia desse, um doido vai falar que adultério não é palavra de Deus. Porque ó, na Bíblia, o adultério é pecado. Essa sentença vão dizer que não é palavra de Deus. Você está entendendo? Para as pessoas aprovarem o pecado. Logo, logo vocês vão ver isso. Logo, logo vocês vão ver isso. Tá bom? Vamos pro próximo aqui. Vamos ver. Eu estou tentando terminar, mas não consigo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Sim, no tempo da ignorância não tinha revelação, não tinha salvação, não tinha Jesus. Agora, quem tem Jesus, Deus se revelou. Deus não leva os tempos da ignorância. Deus não levou em conta. Então, agora você tem que se arrepender. Como se percebe no convite divinal, 2 pontos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Ou és em mim, ou eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu não sei por que a pessoa colocou esse texto aqui de João 17:21. Porque esse texto aqui é chamado a oração sacerdotal de Jesus, e Jesus está pedindo que nós vivamos com a Trindade em unidade. A igreja será uma unidade com a Trindade. Na comunhão, na mesma comunhão. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós.
É Jesus convidando nós para a unidade, que não tem nada a ver com salvação, com eleição, com salvação universal, não tem nada a ver. Esse texto aqui é mais um daqueles textos que a pessoa pegou, jogou e falou, segue aí. Assim se lê, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É o convite feito para os oprimidos, para aqueles que estão com fardo pesado. Mas é outro texto que é jogado, não tem nada a ver com eleição, com santificação, não tem nada a ver. A pessoa pegou o texto e jogou. Novamente, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Consigo o mundo aqui é cosmos, tá? Não lhes imputando seus pecados e pondo em nós a palavra da reconciliação. Ele está falando da palavra da reconciliação, que é o apostolado, que é o ministério da reconciliação. É o ministério que faz reconciliar o homem com Deus, porque é o anúncio do evangelho, porque se crê em evangelho, se você crê no evangelho, você se une a Deus, porque você é inimigo de Deus no mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tem um muro entre Deus e o homem, mas agora, através do evangelho, o muro da separação é quebrado, e você agora pode viver em comunhão com Deus, é isso que Paulo está falando. Uma outra vez, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, 1 Coríntios 15, 29. Aqui Paulo está falando de ressurreição, tá? Não está falando de eleição. É outro texto que jogou assim e foi, segue o jogo. É o texto prova. Acho que ele jogou na internet, viu e jogou aqui. Não pode, gente. Isso é um absurdo. Ou seja, todos quantos que aceitaram o evangelho serão vivificados, pois para Deus não interessa que alguém se perca, conforme lemos na carta de Pedro. Não interessa que alguém se perca. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Gente, vocês sabem que Pedro está falando aqui para uma comunidade de cristãos, tá? Pedro está falando aqui para a comunidade de cristãos, segundo a epístola de Pedro, tá? Então tem que tomar muito cuidado aqui, não querendo que alguns se percam, porque não querendo que vão se desanimem, mas que venham se arrepender-se. Está falando do arrependimento. Você lembrando que os eleitos é o que tem condição de se arrepender. O eleito é que tem condição de se arrepender. Quem não é eleito de Deus não se arrepende. Ele peca e vai para o mundo e some e morre no pecado. Só que pegaram esse texto aqui de 2 Pedro, jogaram aqui e falaram, tem a ver com salvação. Segue aí. Concluímos afirmando que todos os vivificados pelo evangelho receberão virtudes suficientes para conservá-los em uma vida santificada. Nós chamamos na teologia de conservação dos santos. Todos serão conservados no evangelho. Que é condição para se estar em Deus. Não, a condição de estar em Deus é a fé em Jesus, tá, gente? Não a vida santificada. A vida santificada é o resultado. Para você estar em Deus, você tem que crer em Jesus. Crer em Jesus, você está em Deus. E qual é o resultado disso? É uma vida santificada. A pessoa que escreve não sabe nada de teologia, vai falando essas besteiras. Logo, alguém pode provar para si mesmo sua condição em relação à sua eleição, observando se o seu andar é pela fé em santidade. Então, ninguém pode se provar. É os frutos do Espírito. Não vamos falar sobre os frutos do Espírito nas próximas circulares. Mas isso aqui ele escreveu aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem sei o que ele quis dizer com isso. Fez uma salada aqui. Quem está em Cristo e o Espírito Santo faz morada nele, está na luz, e as suas obras necessariamente refletirão essa verdade. Tenho que concordar. Porque quem é nascido de novo, necessariamente, metafisicamente, ele brilhará, ele será filho de Deus e ele herdará a vida eterna. Quem nasce de novo herdará a vida eterna, ele vai até o final. Quem Deus chama, elege, predestina, vai até o final. Não pode perder a salvação. Por isso que os batistas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque uma vez que foi Deus que realizou essa salvação, ele começou a boa obra, ele há de terminar. Ponto, simples assim. Tá bom? E eu acho que isso, terminou aqui o slide, né? Eu vou voltar deixa eu ver se eu removo o slide. Removi o slide, vamos ver aqui alguns comentários.
Aí, ó. Falam que sabedoria é um texto fora do contexto, sabedoria que desvia o homem da verdade. É verdade. É vontade de dar risada mesmo, irmão Lucas. Sabedoria humana. É essa a ideia. A crítica é a sabedoria humana. A sabedoria humana. É sempre isso. Ai, ai. Santificação é uma obra do Espírito Santo no crente. Perfeito, exatamente. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Deus. Santificação não é obra humana. Exatamente. Deus abençoe a todos. Amém, irmão Wander. Dê um bom descanso. Até a próxima. Compartilhe depois essa live com os irmãos. Deus abençoe. Amém. Terminei aqui. São 2 horas. Eu vou encerrar a live. Deus abençoe 10 pessoas que ficaram comigo aqui. Deus abençoe a vida de todos. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Curte, compartilhe, se inscreve no meu canal, jogue nos grupos de WhatsApp e vamos tentar ajudar a igreja da melhor forma possível. Essa live aqui foi para tentar ajudar a igreja. Não foi em nenhum momento para denegrir a imagem da igreja. Em nenhum momento eu quis falar mal da igreja. Eu quero ajudá-la para que ela saia desse limbo de críticas. Porque muitas críticas, gente, que fazem a congregação, são críticas fundadas, elas não são infundadas. São críticas fundadas. Porque tem hora que a gente flertamos com a seita. A gente não é uma seita, mas tem hora que flertamos. Falam cada besteira. Essa circular, sim, cada besteira. Vocês vão ver quando chegar lá na questão da Trindade. É cada besteira. Mas deixa para próxima. A live vai ficar gravada. Deus abençoe. Eu vou encerrar. Todos fiquem com Deus. Deus os guarde, Deus os abençoe em tudo e sejamos felizes aí até o final. Vou ter que terminar a transmissão. Deus abençoe, fique com Deus. A paz de Deus com todos. E bola para frente. Quem quiser aprender, as descrições vai estar tudo aqui nessa live aqui. Eu vou deixar a descrição tudo certinho. O Maluco falou do texto de água, eu vou encerrar aqui a transmissão.